Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Preciso dizer que rever grandes amigos de longas datas é um prazer, vai aproximando a gente mais, né, ao clima, é muito bom. Eu quero agradecer a acolhida desta casa, em nome dos vereadores Toninho Vespoli, Eliseu Gabriel, agradecer imensamente ao Cinesp, na figura da minha querida colega Norma, também companheira de longa data, né, Norma? Agradecer ao Cresce Central, pelas palavras, inclusive. Agradecer à União Paulista de Estudantes Secundaristas, também pelo convite. Falar depois de uma estudante é sempre muito difícil, né? Porque nos traz a responsabilidade que nos cabe como professor. Eu estava torcendo para falar antes dela, mas não consegui, né? Não consegui. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês e fazer parte desse importante momento que é essa construção desse plano, né? Na perspectiva de cultura de paz, na perspectiva desse desmonte das situações que geram violência nas escolas e que tem nos demandado bastante enquanto sociedade, e na defesa pela qualidade, né, e universalização da escola pública. Eu preciso também agradecer à SME, Secretaria Municipal de Educação, na qual estou vinculada. E nesses longos anos, né, esse ano completo 37 anos de serviço público, né, e tive o prazer de transitar em diversos cargos, funções, dentre deles gestão, e hoje, com muito orgulho, com muito prazer, eu falo de um lugar no qual eu tenho convicção que eu não poderia aposentar antes de passar por ele, que é o NAAPA, que é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem. E hoje coordeno esse grupo na DRE São Mateus. E a colega trouxe um dado, né, o número de pessoas profissionais que hoje compõem o NAAPA. Quero trazer uma boa notícia para a colega, que esse número tem se ampliado bastante. É uma pena que se amplia de acordo com o momento social no qual estamos inseridos, mas hoje o NAAPA ele é ampliado num número bastante considerável. A gente tem a impressão que na educação a gente sempre precisa de mais, né? Precisa de mais porque sabe-se que problemas complexos não se responde com respostas simples, né? E é por isso que a gente o tempo todo precisa, sim, se engajar nesta política de ampliação dos setores, dos serviços, dos profissionais que se engajam de verdade nessa política de atendimento a que nós estamos aqui falando hoje, que são os nossos bebês, crianças e adolescentes, né? Não falo de jovens, né, que claro que é inserido nessa política, mas que o NAAPA atende bebês, crianças e adolescentes. E é desse lugar, enquanto coordenadora do NAAPA, que eu aceito, né, esse desafio, em especial do Cinesp, Norma sempre nos colocando aí, né, a uma discussão de luta e, às vezes, até de batalha, né? Mas eu acho que eu tenho um pouco, enquanto NAAPA, e falo aqui, me arrisco a dizer, em nome da Secretaria e também das 13 diretorias regionais, que eu acho que a gente tem bastante a contribuir desse plano, viu, Norma? Bastante ousado e igualmente importante. Eu só queria reafirmar um pouco o papel do NAAPA, que tem como princípios básicos, né, que são 3 eixos, princípios básicos de atenção,
que é o fomento e desenvolvimento de políticas de equidade. Então, nós, enquanto na APA, que é importante também ressaltar que é um núcleo de acompanhamento multiprofissional. Então, começamos, sim, lá em 2017, quando eu assumo na APA, éramos em poucas pessoas, né? Hoje, nós pulamos para 12 profissionais e há uma promessa já em andamento, né, de ampliação do quadro, que pularemos em torno de 32 profissionais em cada diretoria regional. E amplia-se também a modalidade, vamos dizer assim, desses profissionais que se insere a essa política também o assistente social. Então, hoje somos um grupo de coordenadores, de psicólogos, psicopedagogos e agora assistentes sociais, né? E também há projetos de ampliação para também o atendimento a outras situações igualmente complexas, e aí a vinda de fonoaudiólogos, enfim, né? Nós estamos bastante esperançosos que isso aconteça ainda no corrente ano. E esse fomento e desenvolvimento de política de equidade nada mais é aquilo de oportunizar a quem tem menos mais, não é? E é por isso que a gente depende de uma rede bastante fortalecida, e hoje, como as colegas anteriores falaram, é bastante complexa do ponto de vista do que ainda tem que ser ampliado, né? Mas a composição com esta rede para lidar com esses problemas, seja com educação, assistência social, sistema de justiça, a própria saúde, como elas também disseram, né, há uma situação bastante complexa a cuidar da saúde mental. Então, é necessário que o serviço de saúde esteja pronto e a serviço dessa população tão necessitada de pôr a cabeça no lugar, né, diante de tantos desafios que essa vida tem nos ofertado. Outro princípio é a prevenção e enfrentamento à evasão escolar. Também o NAAPA está engajado diretamente nessa política de trazer para dentro da escola aqueles estudantes que, num período de pandemia, já foram, né, apartados de situações de direito, né, e dentre elas, inclusive, a impossibilidade de acessar aulas online, né? Então, quando voltam, muitos deles voltam para a escola em situações precárias. Aliás, grandes candidatos a se evadirem, né? Então, o NAAPA tem também percorrido, insistido, né, nessa política da prevenção e enfrentamento à evasão escolar. E o terceiro eixo é o enfrentamento das violências, né, que é o motivo aqui no qual falamos hoje. E eu não preciso dizer para vocês que, infelizmente, de muitos dos direitos violados de estudantes nos quais estão vinculados ao NAAPA, as violências, elas tomam grande parcela, né, desses direitos violados. Então, não é muito importante que a gente fale disso, é muito importante que a gente afina fluxos de atenção, é muito importante que saúde, educação, sistema de justiça, assistência social hajam muito próximo a essa política, porque senão vai ficando cada vez mais difícil da gente inserir essas crianças, esses adolescentes na escola, quando não é a violência, não é porque sofrem violência que não aprendem, mas é pelas violências que elas se afastam desses direitos, né, que são direitos fundamentais e universais. Desde 2020, o NAAPA está
também num fluxo de atenção às violências pela normativa, por exemplo, normativa número 20, que ela tenta estabelecer fluxos de atenção para esses casos de violência. Então, a gente problematiza o tempo todo com a escola, na escola e na sociedade como um todo, que fluxos de atenção devemos cuidar para que, de fato, a gente tire essas crianças desse fluxo de violência. É como o vereador Eliseu falou há pouco, que fluxo é esse que a criança ela volta para o mesmo contexto no qual ela está o tempo todo com o abusador. Porque quando a gente fala dessas violências, nós falamos principalmente de violência intrafamiliar, violência no qual se sabe quem é o abusador. Né? Normalmente, é estatístico, mais de 70% de violências cometidas contra crianças e adolescentes, elas sabem, elas conhecem, elas convivem as pessoas, com essas pessoas. Então, é bastante importante a gente estar aqui num discurso incansável para a gente promover políticas efetivas e que rompa com esse ciclo de violência, que é a proposta do Cinesp e dos demais colegas aqui da mesa. É importante também salientar, ao contrário do que muitas pessoas propagam, que o NAAPA ele atua no interior das unidades, e não é pela unidade, é com as unidades. Né? O NAAPA não é aquele que vai encontrando, como as colegas falaram, infelizmente, né, as consultas médicas estão cada vez mais distantes, né, dessas pessoas mais vulneráveis. Por isso que a gente persegue a política de equidade para dar mais a quem tem menos. Então, mas o NAAPA está dentro da escola para fazer uma articulação importante, de modo que a escola também se perceba no quanto ela é importante para também brigar por sistemas de serviços que façam sentido a essa população. Outra situação que é importante colocar, que nós, no NAAPA, não temos uma visão simplista de transformar essas tristes e complexas realidades. E sabe bem que não há território mais tensionado do que uma escola, né, gente? Vocês conhecem uma instituição mais tensa do que uma escola? Eu estou falando pela sua essência, né? Não estou falando uma crítica, né, descompromissada, mas não há na sociedade brasileira um local, uma instituição mais tensionada, porque ela é construída e vivida por pessoas, né? Como as meninas anteriores relataram muito bem, pessoas diferentes, pessoas que merecem aprender, pessoas que merecem ser felizes, né? E aí essa tensão ela é aflorada, mas por uma situação que naturalmente deve ser vivida, né? E aqui eu acho que a gente tem para dialogar bastante sobre essas questões de violência. E aí, ao NAAPA cabe acompanhar todos esses estudantes, essas equipes, essas famílias, justamente naquela visão que as meninas trazem, que é em prol do estabelecimento de vínculos afetivos, mas principalmente no estabelecimento de vínculos desses estudantes com a escola, com a sala de aula, com esses espaços de convivência e principalmente de aprendizagem. Porque para nós, no NAAPA, e tenho convicção que para todos os educadores, independentemente do lugar que ocupam, não há direito violado pior do que aquele que a gente coloca o estudante como incapaz de aprender. Então, o NAAPA vem, junto com a escola,
tentar tirá-los dessa submissão e dessa incapacidade que muitas vezes são os adultos que acreditam que elas são incapazes, não eles, né? E assim o nosso desafio está nas formas diversas de aplicar o currículo nesse contexto dos diferentes níveis de ensino, adequá-los aos bebês, às crianças, aos adolescentes e que tenham condição de desenvolver-se na sua plenitude. O NAAPA deve levar para dentro da escola a discussão e possibilidade sobre o conhecimento e aprendizagem na perspectiva curricular. Isto é, aos estudantes o acesso ao conhecimento de modo que desenvolva suas ações mentais, né? Quando a gente fala nessas esferas de pensamento e linguagem, atenção e memória, percepção e discriminação, emoção e raciocínio, desejo e sentimentos, não como atos primários do instinto humano, mas como funções psicológicas superiores, tão bem preconizado no currículo a partir de Vygotsky. Agora, em se tratando um pouco do tema a que eu vim aqui falar, todos nós sabemos que falar de combate à violência não é simples, né, gente? Como todos vocês falaram. É muito complexo, tem raízes muito profundas, né? Não há como mensurar os motivos dos quais aquele menino mata aquela professora, aquele homem que entra numa creche e mata 4 crianças. Eu não consigo mensurar. E não teria, diante dessa barbárie, como arriscar uma possibilidade de trabalho diante de tão grave violência, não é? Por quê, gente? Porque, como as colegas também falaram, isso é final de percurso. Depois deste percurso, não há o que fazer, a gente vai chorar. Então, nós estamos aqui nessa plenária hoje, trazendo como possibilidade de um plano sólido para que a gente mude o rumo dessas histórias, que os finais de percurso sejam felizes, né? E que essas pessoas, tanto que matam quanto as que morrem, a gente consiga minimamente, eu vou falar minimamente porque é muito complexo, né? A gente consiga dar a elas e a toda a sociedade respostas mais sinceras, mais verdadeiras, né? Sair dessa artimanha da violência não é pouca coisa. Eu acho que espaços como esses já são grandes possibilidades para a gente pensar no que nós estamos entregando para essas novas gerações. E aí, gente, para não me estender, eu arrisco aqui, viu, Norma, colegas, arriscar 2 propostas ou problematizar 2 questões sobre esse plano que tem a ver com a cultura de paz e que tem a ver com esse fortalecimento desses coletivos, né? Esse é um dos grandes debates no qual eu gosto muito de estar inserida. Primeiro, a gente precisa pensar que cultura de paz almejamos conquistar nas escolas, né? O primeiro ponto que a gente tem que pensar, que paz é essa que a gente está procurando em tempos tão árduos e de grandes tensões. E aí eu vou arriscar parafrasear a música Minha Alma, da banda O Rapa, que diz exatamente assim: a minha alma está armada e apontada para o sossego. Pois paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz:
qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. Então, eu desafio a nós todos a pensar nessa cultura de paz, mas pensar em que paz nós almejamos para essa moçada que sabe muito bem onde quer chegar. E o segundo ponto, eu já estou terminando, viu, Rosana? É dizer que a gente também precisa, e aí as meninas que me antecederam reafirmam, a gente precisa pensar que tipo de investimento a gente tem fortalecido para que os espaços coletivos nas escolas aconteçam. Pela fala das meninas, ainda a gente tem muito que avançar. E quando eu falo desses coletivos, eu falo do coletivo de professores, eu falo dos conselhos e APMs, eu falo dos grêmios estudantis, eu falo dos encontros com as famílias. E aí eu também trago uma proposta da gente olhar para esses coletivos numa postura mais colaborativa, né? E essa postura colaborativa, a gente precisa pensar que ela não é algo dado. Não é porque eu estou aqui com grandes amigos, pessoas que eu estou encontrando pela primeira vez, que esse coletivo está dado. Não, a gente precisa investir, né? A gente precisa partir de que, para isto acontecer, há de se ter grandes investimentos e investimentos permanentes e abertura de espaços de fala e de escuta como essas. Só um dado que eu tenho para trazer bem rapidamente para vocês, até o dia 20, a semana do dia 20, que foi aquela semana fatídica, que havia uma promessa de ataques às unidades, e lá em São Mateus, nesta semana curta, nós tivemos 30 episódios envolvendo estudantes com facas, né? E aí nós encontramos com os estudantes materiais cortantes de todas as ordens, né? E aí a gente perguntava para eles, né, por que eles traziam nas mochilas as facas, esses materiais cortantes? Eram para defesa, né? E quando você iria questionando as razões do porquê aquilo estava na mochila, na verdade não haviam adultos que problematizassem essa questão e dialogasse com eles essa perspectiva, né, de cuidado, de medo, da ansiedade, como a colega falou. É necessário que esses espaços coletivos de fala e de escuta também precisamos inserir os nossos estudantes, né? O Grêmio Estudantil, para mim, hoje, são colegiados emblemáticos, né? Que precisam ter fala e escuta séria, de verdade. E, por fim, gente, a gente perceber que nós, num coletivo colaborativo, a gente vai conseguir sair dessa, né? Resgatando o passado de forma séria. Se a gente for falar nos coletivos colaborativos, como a gente saiu da pandemia, e embora nós vivemos um grande espaço de distanciamento, a gente não pode entender esse distanciamento que foi necessário naquele momento, hoje, a gente individualizar a postura de cada um. Então, enfim, gente, as práticas colaborativas que eu aqui me refiro têm a ver com o desenvolvimento de práticas sociais e pedagógicas que permitam às pessoas engajarem-se nesse processo de reconstrução da transformação de sua realidade. E, por fim, desejo ter contribuído com essa mesa, com essas pessoas, e que esse espaço nos mobilize ainda mais para a discussão que nos leve para um bom lugar. E o bom lugar é a escola. A escola ainda é um bom lugar. Então, temos de acreditar que a escola é um lugar onde as pessoas aprendem. E, por fim, parafraseando também um professor da USP, que eu tive o prazer de dialogar com ele no início do mês,
professor Dr. Sérgio da USP, ele terminou a fala dele exatamente como eu vou usar terminar agora. Na escola não se morre, na escola se cresce. É isso, gente. Obrigada.